Oi, gente, vamos começar mais um vlog de leitura ainda no clima de Halloween. Ainda estou lendo alguns livros de suspense nesse finalzinho aí do mês de outubro e o livro da vez agora tá sendo A Garota de Neve, do Javier Castilho. Aqui ele está sendo comparado como o Stephen King espanhol, ele é um autor espanhol e o livro dele foi muito vendido e saiu uma adaptação desse livro também na Netflix com o mesmo nome. Esse daqui, gente, ele é um thriller com criança desaparecida. E eu propus a fazer uma leitura coletiva desse livro com os meus seguidores lá da Twitch. Então, eu tô lendo esse livro em live com quem quis participar dessa leitura coletiva e depois a gente vai assistir a série de TV juntos também lá no Discord. E até depois eu volto aqui e conto pra vocês o meu veredito da adaptação do livro também, depois que eu terminar ele. E eu comecei o livro ontem, eu estou na página 94. E, gente, é um livro tão frenético, é aquela leitura que você começa e você não para mais de ler. E eu pensei que eu não ia gostar tanto dessa leitura, sabe? Não tava botando muito fé, assim, que eu ia gostar tanto do livro, mas ele realmente me envolveu desde o comecinho. É aquele livro com capítulos curtos e que também te prende bastante. Em cada capítulo tem uma pequena revelaçãozinha que te instiga a ler o próximo capítulo. Então, isso fez com que o livro fosse bem fluido e me deixou bastante interessada na história, por enquanto, ali nessas 100 primeiras páginas. Então, nós temos um festival de ação de graças que está acontecendo aqui na cidade, onde tem aqueles grandes desfiles. E daí, essa família, que é um casal, a mulher, inclusive, tá grávida ali no desfile, e eles têm uma menina de 3 anos de idade, que é a Kiera. E a menina tá ali no ombro do pai, vendo o desfile, e de repente ele coloca ela no chão para ela pegar um balão com uma das personagens ali que tá desfilando, que é a Mary Poppins, que inclusive é uma personagem que a criança gosta bastante. Então, na hora que a criança vai pegar o balão, acontece uma muvuca ali na multidão, que começam a empurrar as pessoas, e nisso empurram ele, e a menina some ali no meio das pessoas, e o pai não consegue mais encontrar essa criança no meio da multidão. Então, começa aí o desespero dos pais tentando encontrar essa criança que desapareceu, e daí a gente acompanha nos próximos capítulos que se passaram 3 anos, mais anos depois do desaparecimento dessa criança, e ela nunca mais foi encontrada, pelo menos até essa parte aqui que eu li do livro. Então fica esse mistério desse grande desaparecimento, do que aconteceu com essa menina, e ao mesmo tempo nós temos uma jornalista investigando esse caso. Na época que a Kiera desapareceu, essa jornalista estava na faculdade e ela resolve colocar essa investigação ali como um trabalho da faculdade. Ela até diz que a mídia está usando muito isso para ganhar dinheiro, né, para vender os jornais e tal. Inclusive, esse desaparecimento acontece em 1997. Então, na época, era muito aquela questão de jornal da TV, jornal impresso. E daí ela começa essa investigação nesse ano que ela tá na faculdade, porque ela quer ajudar mesmo essa família sem levar em conta essa questão aí que os jornais estão fazendo algo mais extraordinário para vender, né? A história do desaparecimento. Então, ela realmente quer ajudar a família a encontrar. Ela faz uma investigação jornalística. E a gente acompanha também essa personagem e os pais da criança aí ao longo de alguns anos. E uma coisa muito interessante dessa narrativa é que ele vai pulando, vai alternando os anos entre os capítulos. Então, uma hora você está lendo alguma coisa mais atual, depois você volta para o passado. Depois, quando você pensa que você está lendo algo atual, ele mostra alguma coisa mais para frente ainda. Então, você não sabe direito em qual linha do tempo realmente a história está acontecendo, porque às vezes pode pular mais para frente, né? Eu ainda tô chegando na página 100, mas é muito doido isso, só que você sabe, né, o ano que tá contando, porque no começo do capítulo diz, né, em que ano que vai contar aquele capítulo. Então, essa narrativa aí de vai e volta tá sendo interessante e é o que se deixa empolgado para saber o que vem pela frente. Mas, ao mesmo tempo, tem aqueles cortes. Por exemplo, eu li um capítulo que eu queria muito saber o que ia acontecer ali, e daí pulou pro outro capítulo que era em outro ano, daí você teve que esperar um pouquinho para ver o desfecho daquilo. Então, é muito doido, assim, esses saltos temporais que tem na história.
Mas isso faz com que a leitura seja frenética e seja bem fluida. E eu tô gostando muito do livro por conta disso. Eu gostei bastante da escrita do autor. Sinceramente, eu pensei que fosse uma leitura mais lenta, que eu ia demorar um pouco mais, porque era só a história de um desaparecimento, mas tem muitas outras coisas envolvidas aqui, que daí você fica curioso pra saber o que aconteceu com essa menina. Então é isso que eu tenho pra contar pra vocês, por enquanto, de A Garota de Neve. Tô curtindo muito e eu acho que aí em uns 2 dias eu devo terminar esse livro. Daí eu vou assistir a série também e eu conto pra vocês aí o que eu achei da adaptação do livro junto. Gente, hoje é dia 31, dia das bruxas, o Halloween, e eu vou fazer uma maquiagem, uma fantasia mais elaborada. E eu vou fazer uma espécie de boneca costurada. E eu não sei se vai dar muito certo, mas eu vou mostrar pra vocês aí rapidinho eu tentando fazer essa make, porque vocês sabem que eu gosto bastante, então vou aproveitar para mostrar um pouquinho para vocês. Aí podemos ir pra casa juntas. Eu preciso descansar. Não, eu vou até aí. Tá bom? Acho que vai ser. Que surpresa interessante esse livro, e eu acabei gostando bastante do final dele. Eu acho que ele é um thriller escrito de uma forma diferente, porque ele é uma investigação que envolve uma jornalista indo atrás da verdade e, ao mesmo tempo, ela tem que lidar com alguns traumas do passado dela, então envolve coisas pessoais dela também aqui no meio da história, que ela acaba se envolvendo. Em relação a essas coisas pessoais, eu acho que vai ter continuação para os próximos livros, porque sim, esse livro aqui, ele vai ter uma continuação, eu acabei descobrindo isso depois. Ele tem um finalzinho que tem um gancho para ter uma nova investigação envolvendo essa nossa jornalista aí para um próximo livro. Teve algumas partes ali no meio da história que estava muito em cima do fato dela estar trabalhando no jornal e vendo ali os furos do jornal, umas coisas mais da profissão dela ali, umas coisas mais em cima dela, que estava sendo um pouquinho chato, um pouquinho repetitiva na história, mas passa muito rápido, porque até o livro é curto. E quando envolve a investigação do desaparecimento da menina, o meio do livro acaba revelando algo que deixa a história muito diferente, porque era uma coisa que eu achava que revelaria no final do livro,
mas ele acaba revelando no meio da história, isso pega a gente de surpresa. Eu tenho certeza que todo mundo que leu esse livro ficou muito surpreso, assim, de ser revelado ali no meio do livro, algo que a gente pensava que era uma coisa que fosse revelada no final. Isso faz com que a história pegasse um rumo diferente depois da metade do livro e fez a história ficar bem interessante. Eu curti. Ele não vai ser um livro 5 estrelas porque ele tem algumas questões envolvendo gatilhos do livro que eu achei que ficou um pouco exagerado, mas eu até entendo ter isso porque envolve algo mais pessoal da personagem e que também para ter uma continuação com ela nos próximos livros. Se fosse um livro de volume único, não precisava ter esse tipo de cena mais pesada, na minha opinião. Então, eu até relevo por ter continuações mais pessoais com a protagonista. Mas teve outra questão que eu parei para analisar melhor depois que eu assisti a série. Porque tem uma situação aqui no livro que na série ficou muito melhor. Ou seja, eu senti que eles trabalharam esse tema de uma forma mais certeira na série, porque no livro eu senti que o autor amenizou uma questão bem polêmica, uma questão que é um crime, né? Ficou meio que amenizado aqui no livro e na série não. Na série ficou assim algo mais certo do que aconteceu. Foi escrachado assim nas palavras certas essa situação que aconteceu e aqui no livro eu senti que meio que foi amenizado, sabe? Eu não sei se eu posso explicar direito pra vocês porque daí daria um pouquinho de spoiler. Mas digamos que é uma questão bem polêmica, que é um crime, e no livro ficou um pouco diferente da série. E na minha opinião, na série ficou muito melhor. Eu acho que eles trabalharam da melhor forma na série, e isso eu consegui avaliar depois de assistir a série. Quando eu tava lendo o livro, eu não tinha ligado tanto pra isso. E isso me incomodou quando eu vi na série, porque eu vi que na série eles trabalharam da forma certa, sabe? Então foi interessante ver depois a adaptação e ver que apesar da série ter muitas mudanças em relação ao livro, teve algumas mudanças certeiras, algumas mudanças que ficaram melhor que o livro. E é interessante que a gente encontra isso numa adaptação. Tem algumas mudanças mínimas, como nome, idade, o tempo que se passa a história. Tem essas mudanças, né, da série com o livro. Tem alguma mistura, assim, de personagens também, inverte coisas de personagem, esse tipo de mudança que você vai encontrar na série. Mas tem uma mudança que eu não curti tanto na adaptação, que é que a polícia fez muito o trabalho dela na série do que ela tinha feito no livro. No livro, a polícia, os detetives ficam meio que em segundo plano. Quem descobre todas as coisas mais sozinha é a jornalista. E na série a polícia é mais eficiente. Só que isso dava um pouquinho de raiva, porque quando você via que a Miriam descobria alguma coisa importante, ela ia lá falar pra polícia, a polícia já sabia disso, já tinha descoberto antes. E daí eu fiquei passando um pouco de raiva, sabe, quando eu tava assistindo a adaptação por causa disso. Porque eu já tava acostumada com o ritmo que tava sendo no livro. Então eu acho que é o ponto negativo assim da série, mas eu achei que a adaptação é muito boa porque os atores são muito bons. Tem alguns atores ali que têm algumas interpretações incríveis. E foi muito legal a experiência de assistir a série logo depois de terminar o livro, que daí você consegue fazer várias comparações. Se fosse uma adaptação péssima, com certeza teria passado muito mais raiva. E também foi legal a experiência que eu li junto com os meus inscritos lá da Twitch, porque nós fizemos uma leitura coletiva desse livro e daí eu convidei as meninas que tinham lido o livro junto comigo pra gente assistir a série juntos lá no Discord. Então a gente fez uma sessão de cinema no Discord das 6 da tarde até as 11 da noite. A gente maratonou os 6 episódios da série. Foi muito legal que a gente ficou conversando ao mesmo tempo que a gente assistia juntas. E os comentários que a gente fazia durante os episódios eram muito engraçados. É muito divertido como você estivesse assistindo
com os seus amigos, assim, ao seu redor. Então, eu adorei a experiência. Muito obrigada às meninas que assistiram comigo a série. Eu quero fazer essa experiência de novo, mas eu vou esperar virar o ano de a gente fazer uma leitura coletiva de novo em live e depois a gente assistir a série ou filme juntos. A adaptação de algum livro. Então, eu vou me programar aí pro mês de janeiro a gente fazer isso de novo, porque eu gostei muito da experiência. Foi muito divertido, sério. A gente fazia cada comentário engraçado e às vezes a gente ficava muito chocado com algumas coisas. Tem algumas cenas bem mais pesadas na série, envolvendo o estupro, porque daí na série é um pouco mais visual isso, então pra quem tem gatilho é melhor não ver a série, porque é muito mais visível assim do que quando você lê. Aqui já é horrível, né, quando você lê no livro. Daí, quando você assiste na série, gente, é mais horrível ainda, assim. Então, foram partes bem pesadas. Eu senti que a série ficou bem pesada mesmo. Mas adorei a experiência, gente, de ler o livro e assistir a série. E eu vou fazer isso de novo nesse vlog também. Porque tem mais um livro aqui que eu tenho pra ler, da editora Suma também, que tem série. E o livro é esse daqui, ó, Difamação. A série se chama Disclaimer, que tem na Apple TV. Essa série aqui da Garota de Neve, ela tá na Netflix e eu acho que o nome é Garota da Fita ou A Menina de Neve. Eu fiquei confusa, não lembro qual que é o título da série, mas esse tá na Netflix e desse livro aqui tá na Apple TV. Ainda tá terminando os episódios, não saiu todos os episódios. Então eu vou esperar sair todos para eu fazer a assinatura ali e maratonar depois que eu terminar esse livro. Então, ainda nesse vlog, eu vou ler esse livro, mas antes eu vou ler Os Sussurros, que é a leitura do meu clube de leitura do Catarse. Então, nós combinamos de fazer essa leitura coletiva para o mês de outubro, porque ele é um livro de suspense. Esse daqui é lançado pela editora Paralela, porque ele envolve mais drama de família, então tem aquela questão de fofocas, vizinhos, amigas e mães envolvendo os filhos, maternidade. É essa a história que nós encontramos aqui. Eu li 4 capítulos do livro, eu tô bem no comecinho, tô conhecendo as personagens ainda. E os capítulos são curtos. Deixa eu até ver mais ou menos quantos capítulos tem. 61 capítulos, gente, um livro desse tamanho é muito curtinho, então vai ser super rápido de ler e vai ser a minha leitura aí do final de semana. Depois a gente vai fazer a discussão desse livro por videochamada lá no nosso grupinho do Catarse. Então, se vocês querem participar desse clube de leitura, é muito legal, a gente tem muitas interações lá no grupo, tem outros benefícios que vocês podem conferir no link, como sorteios de livros e outros mimos. Então venham participar e apoiar esse projeto, que vocês acabam apoiando muito o meu trabalho aqui no YouTube, sempre a melhorar aqui a qualidade dos vídeos. Então eu agradeço muito. Se vocês tiverem interesse em dar uma olhadinha no link para vocês verem como que funciona e participar das próximas leituras coletivas aí que estamos programando. Olha, esvaziei o meu carrinho por alguns motivos. Primeiro, eu gravei um vídeo falando de livros que eu quero ler até o final do ano. Então eu deixei aqui esses livros, os outros também estão lá no cestinho. Aqui embaixo também tem alguns livros que eu provavelmente vou ler no começo do ano, em janeiro. Pequeno spoiler aí pra vocês. E daí os outros livros eu acabei colocando na estante, para liberar espaço aí para os livros de final de ano, porque agora no final do ano tem Amigo Secreto, tem livros que eu ganho de presente de aniversário, então eles que vão ficar aqui sendo prioridade de leitura, e eu acabei encaixando aí outros livros aqui na estante. Tem alguns da Intrínseca aqui, são bem poucos, eu acho que são esses 4 da Intrínseca que vieram pra cá. Aqui embaixo tem vários que vieram aqui, da Astral Cultural principalmente. Tem alguns da Paralela, Companhia das Letras, que também entraram aqui. Mas eu acho que são uns 10 livros, digamos, que vieram pra estante. E agora ela ficou meio bagunçada dos livros lidos, os livros não lidos. Eu reuni agora aqui todos os livros do Stephen King. Os livros do Stephen King que eu não tinha lido estavam separados aqui. Então eu reorganizei essa ordem aqui
E tá de uma forma que só eu entendo. Mas eu acho que ficou mais bonita aqui, ó, todos os livros do autor junto. Mas continua separado por editoras. Como vocês podem ver, eu gosto muito dessa organização por editoras. E, consequentemente, eu acabei tirando alguns livros que eu acho que eu não vou mais ler. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tirei Tudo o que Nunca Dissemos. Esse aqui eu li, mas eu tirei porque eu não quero ter ele na minha estante, porque eu acho a capa feia. Eu não gostei muito do livro, da Taylor Jenkins Reid. Esse aqui da mesma autora, eu acho que eu não quero mais ler. Esse daqui também não quero mais ler. Esse daqui também não. Eu vi que tem uma nota muito baixa esse livro, então também eu não curto contos. Esse aqui também não vou ler. Esse daqui também, eu acho que a sinopse e as notas também me desanimaram. Esse eu não vou ler também. E esse daqui também não. Esses livros aqui agora vão entrar para sorteio lá na Twitch e no meu Catarse também eu sorteio esses livros. Então foram os livros aqui, ó, que saíram nessa dinâmica aí de colocar os livros do carrinho aqui na estante. Agora os novos livros do final do ano vão ter espaço aqui e esses eu vou ler até o final do ano. Agora deixa eu falar pra vocês como que tá a minha leitura de Os Sussurros. Eu não sei se eu tô curtindo muito. Eu sinto que o livro tá bem escrito. Tem umas partes assim, alguns pensamentos, principalmente da personagem da Rebecca, que eu tô sentindo que tá sendo bem profundo assim de ler. Da Rebecca e da Whitney. Eu acho que os pensamentos que elas têm ali sobre a maternidade, sobre o que tá acontecendo na vida delas, são interessantes de ler. Mas, ao mesmo tempo, eu paro pra pensar que eu acho que eu tô um pouco saturada desse tema de thrillers com maternidade. Eu acho que eu saturei um pouco desse tema e eu não sei se eu vou gostar muito desse livro, a não ser que o final dele acabe surpreendendo. Eu tô chegando na metade do livro, eu tô na página 140 e tem algumas partes que fala desse tema aí de maternidade que eu tô achando um pouco chato de ler. Mas como os capítulos são curtos, passa muito rápido assim a leitura. Ela é uma leitura mais rápida e que eu tô levando aí por conta disso e também porque é uma leitura coletiva do meu projeto do Catarse. Mas eu acho que se eu estivesse lendo em outro momento, talvez eu abandonaria esse livro. Porque eu estou sentindo que vai ser um livro que eu não vou gostar muito, sabe? E quando eu sinto isso, normalmente é livro para abandonar. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu abandonei muito pouco livro esse ano. Eu abandonei lá no começo do ano, em fevereiro. Março, eu acho, foi o último que eu abandonei. Depois eu não abandonei mais nenhum livro, gente. Estamos numa nova era. A era de ser persistente e ler os livros até o final. Não sei o que aconteceu, quem sabe o ano que vem aí eu volte a abandonar os livros, mas nesse ano aí eu não tava nessa vibe. Nossa, eu acho que eu não contei sobre o que é essa história, né, de Os Sussurros. Nós temos aqui o ponto de vista, eu acho que de 4 mulheres. Nós temos a Whitney, que ela é mãe de 3, ela tem gêmeos e um menino um pouco mais velho ali, eu acho que ele tem 10 anos de idade. No começo do livro tem uma festa de aniversário, se não me engano, de uma das crianças e todo mundo presencia ela perdendo o controle assim com a criança, de estar xingando a criança, sabe? E todo mundo pensava que ela era perfeitinha, sabe? Aquele exemplo de mãe cuidadosa, assim, que não briga com as crianças, sabe? Ela tem uma vida, assim, toda perfeita e eu acho que isso pega as pessoas de surpresa, sabe? Ela mostrar essa vulnerabilidade aí de não estar aguentando a criança aprontando, sabe? Uma coisa muito natural, uma coisa muito normal que eu vejo, assim, né, com mães. Depois mostra aqui no livro que essa criança sofreu um acidente. Ela caiu do 3º andar da casa durante a noite. E daí essa criança tá na UTI, esse menino. O filho dela, daí fica esse questionamento do que aconteceu. Porque a gente acompanha aí o ponto de vista dela e alguma coisa aconteceu ali, não foi um acidente comum. Então fica esse mistério do que aconteceu com a criança, se realmente ela está envolvida com isso. A gente acompanha a vida dela, que ela é uma pessoa que coloca muito trabalho em primeiro lugar. Então mostra esse lado da pessoa se sentir um pouco pressionada também a ter filhos por conta da idade, por conta dela já ser casada e ter uma vida toda estabelecida e só faltar os filhos na vida dela. Tem esses questionamentos, sabe? Que ela se questiona se ela é uma boa mãe por conta disso. E outro assunto também com essa personagem que eu achei interessante é que ela teve diferentes experiências de maternidade. Com esse filho mais velho, ela não tem tanta conexão, por exemplo, quanto com os bebês gêmeos.
ela sente que com os gêmeos ela teve uma experiência de maternidade mais tranquila, mais como ela imaginou. E com o Xavier, que é o menino que sofreu acidente, parece que ela não se acerta com ele. Então é um tema interessante aí na maternidade. Será que tem diferença, né? Da experiência que teve com uma criança e com a outra criança? Porque as crianças têm personalidades diferentes também, né? Como que isso é para uma mãe? E eu tô contando tudo isso para vocês, né, sem ter essa experiência de maternidade, e eu acho que quem é mãe vai se identificar muito com essa história, vai abraçar muito mais os questionamentos e as reflexões do livro. Por isso que eu acho que ele é um livro muito bem escrito para esse tipo de tema, esse tipo de leitor, né, que vai se identificar assim na história. E talvez por isso não esteja funcionando tanto comigo. Eu já li uns outros livros aí esse ano nesse tema, então eu acho que eu saturei um pouco do assunto mesmo. E nós também temos aqui uma outra mãe, que é a Blair. Ela também é uma mãe super perfeita, a filha dela é super bem educada, só que ela é aquela personagem que tem meio que inveja da vida da outra. Ela é amiga da Whitney e ela é meio estranha, assim, alguns hábitos que ela tem de obsessão pela Whitney. É isso que eu vou dizer pra vocês. E a outra personagem é a Rebecca. Eu acho que é a personagem, assim, que eu mais me comovi um pouco, assim, na história, por enquanto. A Rebecca, pelo que eu entendi, ela já teve várias perdas de bebês, tanto aborto, eu não sei se algum bebê chegou a ela ter o parto do bebê, não sei direito, ela tá contando essa história. Mas ela não consegue ter filhos e ela quer muito ser mãe. E ela também trabalha num hospital, eu não sei se ela é enfermeira ou se ela é médica, acho que ela é enfermeira. E ela é vizinha da Whitney, então por isso que essas três personagens estão interligadas. E nós temos uma outra vizinha da Whitney também, que é uma senhora de 80 anos de idade. Essa é aquela senhora, assim, que traz aqueles questionamentos, eu acho, sobre maternidade para uma pessoa aí que já tem uma idade bem avançada. Então, são personagens totalmente diferentes uma das outras, que trazem um tema diferente, cada uma delas, dentro da maternidade. E, ao mesmo tempo, nós temos aí essa questão de fofoca de casal também e família, porque tem alguns temas ali envolvendo a Blair, né, com a Whitney, os maridos também, então traz esse tema aí de fofoca, mistérios, né, no casamento também, eu acho que envolve isso. É legal, gente, os assuntos são interessantes, então eu tô meio dividida se eu estou gostando ou não. Estou pensando ainda se eu estou gostando ou não do livro, mas eu sinto que não era o momento para eu ler esse livro, que provavelmente eu abandonaria fácil por não ser o momento de ler ele, mas eu acho que vai ser um livro bom. Vamos ver como que vai ser o final da leitura. Os assuntos são interessantes, mas eu não faço a mínima ideia do que pode ter acontecido ali em relação ao mistério, do que vai ser aí o final do livro, os mistérios que tem aqui. Como eu falei pra vocês, a personagem da Rebecca, eu acho que é a mais interessante pra mim, depois vem a Whitney e a Blair. A Blair, gente, sério, essa mulher, vocês têm que ler pra saber, assim, ó, o babado dessa mulher. Gente, sinceramente, esse seria um livro que eu abandonaria se fosse, assim, em outro momento, se não fosse uma leitura coletiva. Eu acabei não gostando do livro dos sussurros. Eu achei que não só foi o tema que não me agradou muito, que eu falei pra vocês que provavelmente eu tava um pouco saturada desse tema, mas a forma que foi conduzida a história teve muito mais pontos negativos do que positivos pra mim. Primeiramente que os pontos de vista são bem curtos, então vai picotando muito o livro todo, pulando de um ponto de vista pro outro. Daí teve uma hora que quando você tava animado por uma coisa que estava acontecendo, cortava o clima e ia para outro personagem. E ficava cortando o tempo todo, sabe? Eu acho que isso foi uma quebra ali do ritmo da leitura. Então eu vou comentar um pouco para vocês sobre o que eu achei de cada uma das personagens, porque nós temos 4 pontos de vista. O primeiro ponto de vista que eu vou falar é o da Blair. Na minha opinião, a Blair é a personagem que você menos gosta no livro.
Não tem nada assim que você sente afinidade por essa personagem. E eu senti que os capítulos dela eram muito repetitivos. Parecia que era sempre a mesma coisa e voltava para a mesma coisa, os mesmos pensamentos. E era muito chato o ponto de vista dela, na minha opinião. O ponto de vista da Rebecca, que é a personagem que não conseguia engravidar, pra mim foi a parte mais pesada da história e, na minha opinião, eu acho que a autora se repetiu muito também, porque aconteceram alguns abortos espontâneos com ela no passado e a autora fica se repetindo agora no presente. Eu acho que não precisava disso. Tinha cenas muito explícitas sobre isso. Então, eu acho que mulheres que já passaram por isso de perder o bebê, de não conseguir engravidar, é um gatilho muito grande no livro, porque são cenas muito detalhadas. E eu acho que ela já detalha falando do passado, não precisava detalhar tudo de novo. Fazer a personagem passar por essas lembranças também, assim, o tempo todo, deixava o clima da história muito pesado. E tirava também o ritmo da leitura, porque você chegava nas partes da Rebecca, você já tinha entendido a situação dela, já tinha entendido e criado empatia pela história da Rebecca, mas a autora enfatizava isso o tempo todo, no sentido de que fazia a personagem sofrer o tempo todo, e era aquela coisa sofrida, e eu senti que ficou muito pesado. E eu acabei não gostando também das partes relacionadas a essa personagem, porque ficou a mão pesada demais ali na escrita da autora, na minha opinião. Ficou repetindo o tempo todo, assim, traumas e gatilhos. Por isso que eu acabei não curtindo também esse ponto de vista. O ponto de vista da Mara, na minha opinião, não precisava ter na história. Tipo, você termina o livro e você fica perguntando por que tem o ponto de vista dessa mulher. É meio que desconexo. A história dela é muito desconexa com as outras personagens. Ela tem uma história interessante, a história da família dela, a história de maternidade dela é uma história interessante, é uma história comovente principalmente, mas fica desconexa do restante do livro. Fica desconexo do mistério do livro. Então, eu achei que foi algo só colocado ali, sem nenhuma ligação, assim, com as outras personagens, na minha opinião. E que ela poderia ser uma personagem que poderia ser uma vizinha que influenciasse algumas coisas e, na verdade, não teve tanta influência assim. E daí, nós temos o ponto de vista da Whitney, que seria ali a personagem principal. Ela já é aquela personagem mais fria, que daí tem algumas reflexões a respeito desse ponto de vista da maternidade e você se questiona algumas coisas sobre a índole dela também ao longo da história. Então ela traz vários questionamentos e fica aquele mistério do que aconteceu com o menino. Só que eu acho que é algo bem previsível, você meio que entende mais ou menos o que aconteceu, pelo menos pra mim, eu adivinhei, assim, o que realmente tinha acontecido em partes, e eu não tava tão interessada nisso. Acho que chegou em um momento do livro que você não se interessa mais como que aconteceu o acidente da criança. Eu acho que até nem é mais tanto um mistério, tanto algo importante, assim, na história, então também, assim, não consegui me conectar com isso. Eu acho que o livro, ele prometia ser um mistério dramático interessante, mas a autora não entregou isso no desenvolvimento. E chegando no final do livro, é pior ainda, gente, porque fica muitos questionamentos em aberto. A história de cada uma dos personagens fica em aberto e inconclusivo no final da leitura. Então, se você não gosta de final aberto, você vai gostar muito menos ainda do final desse livro. Ele tem um final, assim, que deixa você se perguntando sobre muitas coisas. E lá na discussão do livro, no meu grupo do Catarse, eu acho que todo mundo não gostou do final. De ficar esses questionamentos e você se perguntar sobre muitas coisas sobre o final da história. E, no geral, não tem como eu dizer que eu gostei do livro, gente. Eu não consegui achar uma coisa, assim, que eu gostasse mesmo, assim, do livro. Eu acho que foi um livro que eu classificaria ali como 2 estrelas, porque foi uma história que eu não gostei. Infelizmente, fiz uma escolha aí não muito feliz pra gente ler no mês de outubro. O que era pra ser um suspense mais leve, acabou sendo um suspense chato em muitos momentos. E eu achei que o livro O Impulso, que é da mesma autora, é muito melhor que esse.
O livro Impulso eu tinha dado 4 estrelas, se eu não me engano. E eu achei que ele ficou muito mais interessante a forma que foi contada a história. Eu lembro que era em forma de cartas, da esposa falando com o marido. Então, a forma que foi contado era muito mais interessante. E o assunto abordado a respeito da maternidade com a criança, as coisas que estavam acontecendo com a criança, com a filha dela, eram mais interessantes também para mim. E talvez eu esteja saturada mesmo desse tema de maternidade em suspenses. Mas eu gostei muito mais do Impulso do que esse livro. Se vocês vão me perguntar, né, se eu já li o outro, eu tinha lido. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre o livro do Impulso, que vocês podem pesquisar também, que eu li quando lançou o livro. Mas é isso, esse aqui infelizmente eu não gostei. Tem um livro de suspense com dramas de mulheres ricas também, assim, que é parecido com esse, que é muito, muito superior também, que eu posso recomendar para vocês, que é Pequenas Grandes Mentiras. Esse livro é maravilhoso, eu dei 5 estrelas, ele é muito bem desenvolvido, tem uma adaptação muito boa com atrizes incríveis. Então, se vocês forem pedir uma recomendação aí que seja melhor do que Os Sussurros e seja parecido, eu recomendo Pequenas Grandes Mentiras, que ele é meio parecido, os temas, assim, o mistério também pode ser um pouco parecido, mas ele é muito, muito melhor, muito mais interessante na minha opinião. E agora vamos para outra leitura que eu vou ler Difamação, e eu quero assistir a série também, e daí eu atualizo vocês aí sobre essa próxima leitura agora, nos próximos takes. Eu espero que seja um suspense aí que me surpreenda. E vai ser o último livro de suspense que eu vou ler no ano, gente. Eu vou encerrar aí as minhas leituras de livros de suspense. E até o final do ano eu vou ler fantasia e romance. Poucos romances, mais fantasia. Eu vou ler muitas fantasias. Se vocês viram o vídeo que eu fiz com os livros que eu quero ler até o final do ano, a maioria são livros de fantasia. Mas chegando ali no Natal, eu acho que eu vou encaixar ali 1 ou 2 livros de romance ali para ler no final do ano. Sim, hoje estou parecendo descabelada para arrumar meu cabelo e me maquiar aqui com vocês. E para falar do livro Difamação que eu comecei, gente, e eu fiquei vidrada nessa leitura. Ele tem uma capa muito feia, né? Mas eu acho que ele está sendo republicado, esse livro, porque eu vi em algum lugar que dizia republicação, alguma coisa assim. Não sei qual que era a capa antiga dele, mas mesmo assim, essa capa nova é muito estranha, mas ele tem uma série na Apple TV que é com atores muito bons e eu adoro as produções da Apple TV, então por isso que eu fiquei bastante interessada em ler o livro por conta disso. E o começo do livro é meio estranho, nós temos 2 narrativas na história. A primeira é da Catherine, ela acaba recebendo um livro misterioso. Ela começa a ler esse livro e ela percebe que é uma história dela do passado, que ninguém sabe sobre isso. Daí ela fica pensando, quem que escreveu esse livro? Quem que sabe dessa história? Como que esse livro foi parar ali nas mãos delas? É uma espécie de ameaça para o que aconteceu anos atrás, 20 anos atrás. É um acontecimento de 20 anos atrás na vida de Catherine. O passado voltando para assombrá-la. Ela é uma mulher casada, ela é roteirista, eu acho. Trabalha com documentários. Ela tem um filho também que já saiu da escola, se eu não me engano. Então já é um filho assim, jovem adulto. E 20 anos atrás ela tem uma história aí que é um segredo que ela esconde dessa família dela. Esse livro, a princípio, ele conta uma história que seria baseada nela. A história da vida dela, que ela guarda tanto segredo. Daí fica esse mistério com essa personagem aí de quem que escreveu esse livro, quem que mandou esse livro pra ela, né? Quem que sabe dessa história e principalmente o que que aconteceu, o que que ela teme tanto que seja descoberto, que as pessoas descubram sobre o passado dela. Isso tá me envolvendo de uma forma assim, ó, sem explicação, gente. Eu quero muito saber todos os detalhes. Eu estou em 42% do livro. E nessa parte que eu tô aqui já teve umas pequenas revelações que meio que já dá pra você entender o que aconteceu, sabe? Mas eu acho que ainda tem muita coisa, tem mais coisas por trás disso. E o outro ponto de vista da história que a gente tem
é de um professor aposentado. E daí a esposa dele faleceu, tem 10 anos, eu acho que a esposa dele faleceu de câncer. Você começa a ler os capítulos dele sem entender como que ele se encaixa na história. Por que nós temos o ponto de vista aí desse professor aposentado? E aos poucos vai sendo revelado, né, sobre a história aí desse personagem, como que ele se encaixa aí na vida da Catherine. Gente, a minha sobrancelha, ela estava muito ralinha, eu comecei a passar minoxidil. Esse aqui, ó, que eu comprei na farmácia, dele tem um aplicadorzinho, daí eu passo aqui, ó, todos os dias, uma vez ao dia, pra ver se dá uma enchida aqui de pelos na minha sobrancelha, e eu senti que já melhorou um pouco. Vai pra segunda semana que eu tô usando, e já deu uma enchida, assim, eu quero que ele fique também mais grosso, assim, a sobrancelha, porque ela tava quase nem aparecendo, e quando eu faço maquiagem, eu tenho que pintar ela direto, e eu não pretendo fazer a micropigmentação. Então, eu acho que eu vou tentar encher de pelinhos aqui naturalmente. Várias pessoas me recomendaram usar o minoxidil, eu acho que vai funcionar aqui comigo. Eu vi vários vídeos também das meninas usando, como que usa, os cuidados que tem que ter, os prós e contras e tal, e eu decidi que eu vou fazer esse tratamento aqui. Por enquanto, na segunda semana, olha, ainda tem várias falhas, né? Aqui eu tenho uma falha muito grande, mas aqui tava mais falhado, já deu uma preenchida aqui, ó, deixa. Ó, já deu uma preenchida. Mais pra frente, talvez eu atualize vocês aí, depois de um mês, como que ficou. Enfim, mudei de assunto do nada, é porque eu ia pintar aqui a minha sobrancelha. Mas eu estou gostando muito da história. Esse vai ser o último thriller que eu vou ler esse ano. E ele tá me envolvendo bastante, eu tô gostando muito dele. Eu acho que quando eu assistir a série não vai ter tanta surpresa, né? Porque eu já vou saber o mistério, né? O que aconteceu. Mas eu acho que as produções da Apple TV são muito boas, então vale a pena eu assistir a adaptação também. E os capítulos são bem curtinhos, o livro tem 240 páginas, então eu acho que ele vai ser super rapidinho, assim, de ler, né? Eu já tô em 44%, eu acho que até quinta-feira, antes do feriado, eu acho que eu já termino o livro. Eu tô com um e-book dele também pra ler, que a editora me mandou. Então eu tô lendo ele lá no meu trabalho e eu espero que ele seja surpreendente, porque agora que eu sei mais ou menos aí o caminho que essa história vai seguir, eu não sei se vai ter tantas surpresas aí mais pra frente, mas teve algumas falas meio estranhas sobre algumas coisas que eu tô curiosa pra saber, assim, bem o que aconteceu. E olha, gente, a diferença que fica a minha sobrancelha pintada. Aqui eu acho que ficou mais forte que o outro lado. Deixa eu dar uma tirada aqui. Eu acho que hoje eu nem vou secar meu cabelo, porque eu tô atrasada pra live. Enquanto eu tô me maquiando aqui com vocês, eu aproveitei pra gravar esse vlog aí, porque daqui a pouco eu já tenho que abrir a live. Então eu estou atrasada. E era isso que eu tinha pra comentar com vocês por enquanto aí. Quase chegando na metade do livro, estou curtindo bastante a leitura. Eu acabei me surpreendendo muito. Me surpreendi demais, o livro me pegou muito de surpresa aqui na reta final. Porque chegando na metade do livro, ele meio que revela muitas coisas que faz você pensar, tá, mas esse era o mistério do livro, já revelou? O que vai acontecer adiante, né? Vai ter alguma reviravolta depois? E sim, gente, tem mais coisa ali que é revelada. Isso me pegou totalmente de surpresa. Porque até depois do meio do livro, eu achei que ficou um pouquinho enrolado algumas partes. Daí eu pensei, quer ver que eu não vou gostar da história? Que era só o começo que era bom, mas aguardem, gente. O livro pode ser meio estranho, meio misterioso no começo, e depois da metade pode ficar meio parado ali, você se questionar o que vai acontecer, assim. Não desistam, porque vale muito a pena vocês lerem esse livro até o final e vocês perceberem a mensagem impactante que o livro quer trazer. Nossa, me pegou muito de surpresa e eu gostei muito do livro. Eu não pensei que ia gostar tanto dele assim.
Então a minha nota vai ser 4,5, porque realmente eu me surpreendi demais e eu gostei muito dos temas que a autora trabalhou no livro de uma forma muito importante também. Chegando no final da leitura, quando você para refletir que o livro de suspense, que era para ser só um mistério, acaba trazendo uma mensagem tão impactante, e a forma que a autora trouxe foi de uma forma, assim, incrível. Super aprovada, assim, como a autora tratou desse tema aqui no livro. Então, eu acabei me surpreendendo bastante. Gostei muito da história. Acabei me surpreendendo com vários personagens de várias formas diferentes. Então, nem tudo é como você imagina, assim, no começo da história. Isso é muito bom quando a gente lê livros de suspense. Você se surpreender com os personagens e com o que os personagens vão fazer na história. Então, o livro é muito bom. Eu só não gosto muito da capa, mas ela simboliza bastante o que acontece, né? O livro ali queimando, que tem tudo a ver com a história também. E depois eu fui assistir a série de TV. E a série, ela é bem fiel ao livro. Tem pequenas mudanças, assim, minúsculas no final da história, assim, que eu senti. Mas é muito fiel ao livro. O ritmo também é muito igual ao livro. Tanto que aquela parte que eu falei pra vocês que eu achei que tava meio enrolada ali depois da metade, teve isso na série também. Eu acho que a série poderia ter eliminado um episódio, eram 7 episódios, poderiam ser 6 na minha opinião, porque teve uma parte ali que tava meio que enrolando também. E ela é uma série que você começa sem entender nada. Você não faz ideia, assim, quando você começa a série, então insista um pouco ali, pelo menos 2 episódios para você tentar entender o que tá acontecendo, o que tá sendo contado. A Bri, por exemplo, que assistiu a série sem ter lido o livro, ela assistiu comigo, ela vendo o primeiro episódio, ela não tinha gostado. Mas conforme ela foi avançando ali, assistindo comigo, ela acabou se interessando muito e ficou curiosa para saber a história, né, o que ia acontecer no final. Os atores são muito bons mesmo. Eu acho que a Apple TV, ela traz séries, assim, de grande qualidade, eles investem bastante, eu gosto muito das séries desse stream. E um ator que me surpreendeu muito é o que faz o professor aposentado, que é um dos protagonistas da história. Esse ator é muito bom mesmo. Você vê, assim, que ele interpreta muito bem como é o personagem do livro, assim, até mais, sabe? Eu gostei muito mais dele, assim, na série até do que no livro. Ficou muito boa a interpretação dele na história, eu gostei muito desse ator. E a Cate Blanchett, gente, essa mulher merece um Emmy, porque tem ali, ó, no último episódio, uma cena, assim, bem importante que eu acho que ela poderia se inscrever ali pra ganhar o Emmy, que perfeita. E a atriz que faz ela no passado, que faz ela mais jovem também, incrível essa atriz. Sério, gostei muito mesmo da série. Ah, teve um pequeno detalhe, assim, que eu achei muito estranho, que é quando eles contam a história do passado, a história do livro, meio que tem eu não sei como que fala isso na cinematografia, que é a troca de quadros, assim, fechando a imagem e depois abrindo a imagem, sabe? Não gostei deles colocarem isso, ficou muito estranho, porque toda hora cortava, né, pra essas cenas, e daí meio que abria a imagem, fechava a imagem. Provavelmente tinha algum conceito a respeito disso, era pra diferenciar ali essas cenas, isso eu entendi. Mas não entendi qual que foi o conceito disso. A personagem, ela é documentarista. Talvez tenha a ver com documentário, que eles quiseram meio que colocar isso. Ela narra bastante a própria história dela também. Então tem aquela voz de fundo falando, tipo, Robert estava angustiado, ele estava pensando na sua esposa. Tipo, tem ela narrando essas coisas, assim, de fundo. Eu não sei qual que foi o conceito dessa parte, assim, da narrativa. Tanto essas narrações ficarem muito de fundo, quanto esse fechamento e abertura de tela, assim. É um negócio mais pra quem entende de cinema, eu acho, não sei. Mas na minha opinião, eu acho que não precisava ter isso, que teria sido muito bom. Enfim, gente, a minha recomendação pra vocês, então, teve nesse vlog aí 2 livros que foram adaptados pra série de TV, que eu recomendo muito pra vocês lerem, depois assistirem a série e terem aí suas opiniões sobre as adaptações. Eu achei que a Garota de Neve, ela teve muito mais mudanças comparado ao livro, então a adaptação de Difamação, ela ficou muito mais fiel, na minha opinião. E eu acho que foi a série também que eu mais gostei comparado a
Garota na Fita, Garota de Neve. E eu encerrei aí as minhas leituras de livros de suspense nesse ano de 2024. Mas eu gostei muito dos livros que eu escolhi para ler esse ano. Eu acho que teve muitos livros bons. Eu tava numa fase ano passado de que eu já tava esgotada de ler thrillers. Então, como eu voltei a ler esse ano, parecia que eu fui surpreendida várias vezes com os livros que eu escolhi. Então, eu quero continuar isso. Ano que vem eu vou continuar lendo vários livros de suspense, porque eu sei que é um gênero que eu ainda gosto bastante. É um gênero que acaba me envolvendo bastante na leitura, né? Conforme você vai lendo, você fica curioso para ler o próximo capítulo e o próximo e saber o que vai acontecer no final. E é muito bom quando a gente encontra um livro assim. O que tá sendo bem diferente, por exemplo, para mim com os romances. O ano passado eu tava lendo muito mais romance e deixando de lado o suspense, e esse ano foi o contrário. Eu dei mais espaço para ler suspense e deixei um pouco os romances românticos, né, de lado. E eu acho que eu ainda tô nessa vibe aí de ler menos romance e mais livros de suspense. Nós temos fases na nossa vida de leitor, né? Às vezes a gente quer ler muito mais um gênero, se cansa de outro. Então, essa é a minha fase no momento, assim, se vocês querem saber. Eu ainda estou super aprovando os suspenses e no ano de 2025 eu acho que vai ter muito mais até do que desse ano. Então, se vocês interessaram em algum desses livros, eu vou deixar aqui na caixa de descrição os links, que vocês comprando com os links do canal acabam me ajudando bastante. Aqui do lado vai ter uma playlist com outros vlogs de leitura, caso você tenha perdido algum, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!